E aí galera, tudo bem com vocês? Conforme prometido, a ideia desse vídeo é fazer aqui uma espécie de lista de dispensa do Cruzeiro para a temporada 2020. Obviamente não levando o termo dispensa ao pé da letra, até porque você dispensar um jogador significa que você tem que pagar todo o salário que você deve até o final do contrato em forma de multa rescisória. A ideia é basicamente falar sobre jogadores que esperamos que não estejam no Cruzeiro na próxima temporada, seja por rescisão de contrato, por venda, por empréstimo, enfim. Aqui nós temos 33 jogadores que são exatamente os 33 nomes que integram hoje o elenco principal do Cruzeiro. Os goleiros, Fábio, Rafael, Vitor Eudes e Vinícius, zagueiros Dedé, Kaká, Léo, Fabrício e Edu, laterais direitos o Everton, Edilson e Orejuela, e na esquerda Rafael Santos, Dodô e Egídio. Volantes aí a gente tem Henrique, Adriano, Ariel, Ederson e Jadson, indo para meias Robinho, Ezequiel, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Maurício, Thiago Neves, Pedro Rocha e David, e no ataque Vinícius Popó, Joel, Fred, Sassá e Wellington. Pois bem, antes de falar por posição, já vou considerar jogadores que estão em final de contrato agora, em dezembro de 2019, e aí a gente já pode citar de cara Ezequiel, que está emprestado pelo Botafogo, e o Pedro Rocha, que está emprestado pelo Spartak Moscou. Esses dois jogadores estão com o contrato acabando e não faz nenhum sentido cogitar a renovação deles. No caso do Ezequiel, por deficiência técnica mesmo, não conseguiu jogar bem, e no caso do Pedro Rocha, pelo custo, para o Cruzeiro mantê-lo aqui seria necessário um valor de 7 milhões de dólares. E o Pedro não jogou bola para justificar o investimento nem de 1 milhão, Então convenhamos que esses dois aqui precisam ir embora, mas não só eles, Porque a fila de dispensa é longa. Falando agora por posição, no gol a gente tem aí o Fábio, que é um ídolo do clube, é um jogador caro, Dizem que ganha na faixa de 800 mil reais. E o Rafael também não é um goleiro barato, já é um goleiro experiente, que inclusive está pronto para ser o camisa 1 do Cruzeiro. Em condições normais de temperatura e pressão, eu não gostaria que a gente abrisse mão de nenhum dos goleiros, já que Vitor Eudes e Vinícius são jovens que estão evoluindo, e fazendo aí o seu trabalho de desenvolvimento. Eu considero que esse é um momento que a história dos atletas não pode entrar em campo, porque nós fomos rebaixados com eles e todos têm que ser intensamente cobrados. Então, já vou pegar o Fábio aqui e vou pegar os outros dois jogadores que eu acho que estão nessa situação, zagueiro Léo e também o volante Henrique. Esses três atletas aqui, eu acho que o Cruzeiro tem que sentar com esses jogadores e tentar repactuar um contrato. No caso de Fábio e Henrique, eles têm vínculos encerrando agora no final de 2020 e o Léo tem contrato até o fim de 2022. Esses três jogadores têm que aceitar uma redução salarial para continuar no clube. E aí vale ressaltar, são caras que têm história aqui dentro do Cruzeiro, são atletas extremamente identificados e é óbvio que nenhum deles tem obrigação de aceitar um novo contrato com um salário menor, mas ainda assim o clube tem que chamar os caras e propor: vocês aceitam uma renovação em bases menores? Até porque são jogadores que podem ser importantes nessa reconstrução de time por ter essa identificação e para dar tranquilidade para os garotos. Então, considerando um cenário ideal em que Fábio, Léo e Henrique aceitem renovações com salários consideravelmente mais baixos, eu vi gente falando aí em teto salarial de 350 mil. Eu acho sinceramente que 350 mil tá até muito pelo que o Cruzeiro fez esse ano, pelo tamanho da nossa dívida e principalmente pelo tamanho da dívida que todos esses jogadores têm com a torcida do Cruzeiro e com essa instituição. Portanto, para mim, o Fábio, o Léo e o Henrique são jogadores importantes dentro da instituição e que deveriam ficar para o ano que vem. Isso não significa que serão titulares. Acho até que nesse momento Léo e Henrique não merecem ser titulares do Cruzeiro e o Fábio, como está chegando no fim de carreira, seria inteligente também começar a dar mais chances para o Rafael, porque esse é um goleiro que tem tudo para ser o nosso camisa 1 por 10 anos. Não acho uma boa ideia vender o Rafael, até porque preço de goleiro é muito baixo. Adiantando então para a posição de zagueiro. Aqui a gente tem o Edu, que é um menino muito promissor, ainda nem estreou no profissional, tem que ficar. Fabrício Bruno fez uma ótima temporada, inclusive deu declarações muito interessantes após a partida, mostrando como sentiu o rebaixamento e falando que quer ficar para subir o Cruzeiro. Kaká, a mesma linha, um jogador muito promissor, também tem que ficar. Já com relação ao Dedé, esse eu tenho certeza que precisa ir embora, porque é um jogador que tem mercado, o Cruzeiro certamente vai conseguir vender esse atleta por um bom valor e pode até conseguir troca. Mas eu acho que o mais importante para o Cruzeiro nesse momento não é nem conseguir outros atletas para reforçar dentro de campo. O nosso problema financeiro é tão grande que eu acho que o Dedé a gente precisa vender, precisa fazer dinheiro com esse jogador, porque ele ainda tem bastante mercado, tecnicamente é um jogador que ninguém discute, ele é muito bom jogador, mas tudo que ele fez esse ano, especialmente no episódio Rogério Ceni e o episódio agora do final de ano, das sarradas no ar enquanto se recuperava de lesão, pra mim destruiu qualquer hipótese desse camarada continuar. Esses 4 zagueiros acredito que podem ficar e a gente pode adicionar um quinto que a gente vai discutir daqui a pouco, quando eu falar de jovens da base e também de alguns jogadores que estão emprestados.
Lateral direita, a gente tem o Everton, Edilson e Orejuela. Edilson, ninguém precisa falar que tem que ir embora, por tudo que não fez dentro de campo, pelo caráter questionável que tem, por ter sido pivô da saída do Rogério Ceni, por recentemente estar envolvido naquela confusão lá com o Henrique no jogo contra o Grêmio também. E o grande desafio aqui é conseguir achar alguém que pague o salário do Edilson, porque não acredito que ele vai querer rescindir contrato, ele tem mais um ano de vínculo, né? O contrato atual vai até dezembro de 2020, mas eu tenho certeza que esse é um jogador que tem mercado, sabe? A torcida do Grêmio tava lá gritando o nome dele no jogo semana passada, e como o Grêmio tem problemas nessa posição, né, o Léo Moura tá no final de carreira, e o Galhardo é um jogador muito fraco, que não consegue se firmar, certamente o Edilson tem um espacinho no Grêmio, e eu acho que o Cruzeiro pode sim tentar uma negociação, não precisa nem pegar jogador em troca, é só o Grêmio assumir o contrato do Edilson que ele pode ficar por lá. Acho até que é uma tendência natural do mercado o Edilson retornar ao Grêmio, mas é claro que se houver outro interessado também pode ir. O importante é ele sumir do Cruzeiro. Na lateral esquerda eu faço o mesmo raciocínio para o Egídio, que não é um jogador barato, é um jogador que não entregou nada dentro de campo, que matou a gente de raiva durante essa temporada e realmente não tem mais clima para continuar. Se a gente parar para olhar os pontos que perdemos por falhas do Egídio nesse Campeonato Brasileiro, a gente certamente vai se revoltar ainda mais, porque era o suficiente pra gente ficar na primeira divisão. E não importa se ele teve uma boa primeira passagem, se conquistou 2 brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, nada disso é relevante. Pode ser um bom profissional, não coloco isso em questão, mas ele fazia parte da panela, é um jogador que tecnicamente não foi bem e eu não vejo nenhuma hipótese dele melhorar. O Egídio também tem contrato até o final de 2020 e eu me esqueci de falar do Dedé, que tem vínculo até o final de 2021. Aqui na direita a gente tem a situação de o Everton e o Orejuela. O Everton segue, é uma grande promessa, um menino muito bom. Já no caso do Orejuela, o Cruzeiro já afirmou ao Ajax que vai comprar o jogador. A questão é, com que dinheiro? Eu realmente tenho dúvidas se o colombiano vai ficar, espero que continue, porque é um jogador muito bom, se identificou com a camisa do Cruzeiro, tem alguns aspectos a melhorar na qualidade do cruzamento, no acabamento de jogada, mas é alguém que vale a pena manter porque tem qualidade e tem poder de revenda. O Orejuela é um jogador jovem, o valor dele é 1,5 milhão de euros, para que o Cruzeiro assegure a sua permanência, e eu espero que ele fique, mas a situação dele fica um pouco pendente porque a gente não sabe se vai haver dinheiro. No caso do Dodô, ele foi emprestado ao Cruzeiro na condição de compra obrigatória, ou seja, o Dodô vai ficar no Cruzeiro, a partir do dia 1º de janeiro é ativado o novo contrato dele com o clube por 4 anos. Agora, existe uma hipótese do Dodô não ficar no Cruzeiro porque o salário dele é alto, dizem que ele ganha mais de 600 mil por mês entre salários e luvas. Eu gostaria que o Dodô ficasse, acho que é um atleta que tem muita qualidade, mas com esse salário é inviável. Então eu vou deixar esses dois jogadores, Dodô e Orejuela, numa questão pendente, porque eu realmente não sei se eles vão ficar pro ano que vem. Eu gostaria que ambos ficassem, porque acho que tem qualidade técnica para nos ajudar. Agora não dá pra gente ter essa certeza por questões financeiras. Na lateral esquerda, o Rafael Santos segue no clube, é um menino que provavelmente vai ter mais chances no ano que vem e precisa realmente ter essas chances porque é bom jogador. Indo para o meio-campo, já falei da situação do Henrique, se aceitar uma redução de contrato acho que é importante, mas não para ser titular. O Henrique não tem mais condição de ser titular de um time como o Cruzeiro, a queda física dele ficou visível e eu acho que ele é um jogador importante para fazer aquele trabalho que, por exemplo, o Tinga fazia ali na reta final de carreira. É um cara para ajudar os mais jovens, para orientar em algumas partidas mais difíceis, mas não para ser titular absoluto. Quem eu acho que não pode ficar em nenhuma circunstância é Ariel Cabral, que é um jogador que há pelo menos 2 anos já mostrou que não tem mais nível para jogar no Cruzeiro. Após um bom início, após sua chegada ao clube em 2015, até 2016 ele ainda vinha jogando bem, mas a partir de 2017 degringolou e é difícil a gente entender como que renovaram o contrato do Ariel no início do ano. E esse é um grande problema, né? Renovação de contrato de jogador por desempenho em Campeonato Mineiro. E acho que todos concordamos que Campeonato Mineiro deveria ser para usar os garotos e a gente espera que essa postura do Cruzeiro mude a partir de agora. E eu não sei se tem gente querendo ele, mas eu acho que vale a pena colocar no mercado, ver se a gente consegue alguém que pague o salário dele, às vezes a gente consegue uma negociação com o clube argentino, mas não tenho ilusão nenhuma em receber valor pela negociação do Ariel, nem do Egídio, nem do Edilson. No caso do Dedé, sim, esse é um que dá para vender, agora esses outros aqui, sinceramente, ninguém vai pagar. Adriano é um volante que ainda não estreou no time profissional, mas já mostrou muita qualidade, era titular do Sub-20, um jogador bom na bola aérea, que tem boa qualidade, velocidade, boa saída de bola também, é um
menino que tem qualidade de passe e eu acho que seria importante ele já começar o ano como titular ao lado do Ederson, inclusive. O melhor jeito de acelerar essa adaptação é justamente botando os moleques para jogar desde o início do ano. Ederson não preciso falar nada, espero que continue no Cruzeiro, é um jogador interessante, promissor, precisa de uma lipo na bunda, que pode muito bem ser substituída por uma preparação física mais adequada, porque eu acho que em muitos momentos isso limita a movimentação dele em campo, e tenho certeza que se a gente tiver um time mais jovem, que tem uma movimentação maior, o Ederson não vai precisar correr por 3, que era o que estava acontecendo no final da última temporada. Com relação ao Jadson, eu acho que ele precisa sair do Cruzeiro por uma simples questão de não ter qualidade para jogar aqui. Ele chegou, até fez um ou outro jogo bom, é um cara esforçado, parece ser muito profissional e determinado, mas eu acho que o Jadson é um jogador tecnicamente muito fraco. E como ele é relativamente jovem, certamente vai ter mercado para ele, eu acho que a gente pode conseguir uma troca, mas em último caso, se a gente não conseguir uma negociação por esse jogador, eu acho até que ele pode integrar o elenco para ser aquela peça de rotação no elenco, como ele foi essa temporada, só que a gente tem que lembrar que o Jadson é um jogador que não tem aquela qualidade de passe que a gente gostaria de ver num volante. Por isso mesmo é alguém que eu acho que está aí nessa lista de dispensa, digamos assim, acho que seria o ideal que fosse embora, mas se não tiver outro jeito eu acho que pode ser que fique. Aqui com relação ao Robinho, eu vou deixá-lo desse lado aqui da lista simplesmente porque ele está lesionado e não tem como a gente negociar ele agora. Se o Robinho estivesse em condição física para jogar em outro clube, seria um dos nomes na lista de dispensa para mim, por ser um dos paneleiros, por ter salário alto, por ter sido um jogador que realmente fez muito mal ao Cruzeiro durante essa temporada, assim como o amiguinho dele, Thiago Neves e tantos outros, mas essa lesão do Robinho, que é de 4 a 6 meses para que ele se recupere, deixa a gente numa situação que pelo menos até ele voltar a jogar, o Robinho vai continuar como jogador do Cruzeiro. Passando um pouquinho aqui para as meias, né? Thiago Neves, acho que não precisa dizer que é um jogador que tem que ir embora de qualquer forma, seja por rescisão, por venda. Toda a raiva que ele podia ter feito, ele nos fez nessa temporada, apagou a boa imagem que tinha dos anos anteriores. E como eu já tô cansado de falar mal do Thiago Neves, acho que não precisa, né, me estender mais uma vez sobre esse atleta. Com relação a Maurício, é uma das principais joias da base do clube, um dos jogadores mais promissores que a gente tem e precisa receber essa sequência na próxima temporada, inclusive chamou a atenção que foi um dos poucos que estava chorando após o rebaixamento. E aí tem o fato de ser um jogador mais jovem e tudo, mas pelo menos mostra que tem vergonha na cara, coisa que muitos não têm. Com relação ao Rodriguinho, eu acho que é um jogador que poderia ser útil se fosse possível manter, mas o Rodriguinho tem um salário muito alto, né? Parece que vai quase aí para 1 milhão também. E justamente por isso o Rodriguinho eu acho que é um jogador que precisa ir embora do Cruzeiro, não por não ter qualidade, mas simplesmente porque é uma peça importante no mercado. O Cruzeiro ainda deve um valor da compra dele para o clube lá do Egito, o que é outro aspecto que pesa nessa necessidade dele ir embora, porque é um jogador que rende um alto gasto com salário e também com a compra do passe. Então se o Cruzeiro conseguir realocar o Rodriguinho em outro clube que assuma a dívida com os egípcios e jogue mais um caraminguá na conta do Cruzeiro, acho que é o melhor a se fazer, porque independente de ter qualidade técnica, quem não se adequa no patamar salarial do Cruzeiro agora tem que ir embora. E quem também precisa ir pro meio do inferno é Marquinhos Gabriel, porque é um jogador que não tinha qualidade para ter vindo, apesar de ter enganado muito bem naquele início, né, que deu algumas assistências no Campeonato Mineiro. Eu acho interessante como esse cara sempre consegue se recolocar em um novo clube grande, o que me dá a certeza de que ele tem um empresário muito bom, porque o Marquinhos Gabriel já jogou no Inter, já jogou no Santos, já jogou no Palmeiras, já jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro também, e vocês podem ter certeza que na próxima temporada, ele saindo daqui, ele vai arrumar um outro clube bacana para jogar. Ao contrário do Rodriguinho, eu não me iludo que a gente consiga uma boa negociação com ele. O Marquinhos Gabriel não é um atleta tão valorizado assim, mas acho essencial que vá embora porque é alguém que não conseguiu demonstrar qualidade para ficar por aqui. Com relação ao David, eu acho que a gente merece discutir bastante esse atleta, porque ele foi contratado ao Cruzeiro como uma grande aposta para o futuro e ao fim da sua segunda temporada por aqui, ele ainda não conseguiu vingar. A questão é, vale a pena manter esse cara? Vale a pena acreditar que ele vai dar o retorno finalmente? Considero que tecnicamente o David é um jogador fraco, mas entendo que ele é um jogador que em campo se esforça muito. Isso é o suficiente para jogar no Cruzeiro? Na minha opinião, não. Por isso eu coloco o David nessa lista de quem eu acho que precisa ir embora, mas o grande desafio é conseguir achar uma boa negociação por ele. O Cruzeiro pagou 10 milhões de reais na época da compra, acho difícil a gente conseguir revendê-lo por isso. Agora, eu confesso que se for para emprestar o David para outro clube brasileiro, eu não acho que é uma boa ideia. Eu considero ele um jogador tecnicamente fraco, mas que para uma Série B pode ser útil. E faço esse mesmo raciocínio até para o próprio Jadson também. São jogadores que não têm ali tanta
tanta qualidade para uma primeira divisão, mas às vezes numa Série B conseguem se firmar. Mantenho na lista de dispensa, acho que o ideal é a gente negociar esse jogador, mas não sei se a gente vai conseguir. E aqui no ataque a gente tem Vinícius Popó, que é uma grande promessa, um jogador muito talentoso, tem o Joel, que vale a pena discutir um pouco, o Wellington, que é um menino, e não é propriamente centroavante, ele é mais um meia, eu coloquei ele aqui no ataque, mas é um jogador de lado. Mas vamos começar então falando aqui do Joel. O Joel é um jogador que tem contrato com o Cruzeiro somente até junho de 2020, ou seja, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Joel tem relativo mercado no futebol europeu, especialmente na França e em Portugal. E eu acho que o Joel é um cara bem comprometido com o clube, é um cara esforçado, é alguém até que poderia ser útil, mas na situação que o Cruzeiro vive, eu acho que seria importante a gente tentar negociá-lo para fazer dinheiro. Obviamente não esperar o contrato dele acabar, né, mas tentar fazer uma negociação com o Joel agora para fazer alguma moeda nessa virada de ano, porque a partir de junho ele pode sair de graça, a menos que faça uma renovação de contrato com o Cruzeiro, coisa que eu não acredito. Eu gosto do Joel, defendi várias vezes que ele tivesse mais oportunidade no Cruzeiro, coisa que ele não recebeu, mas considerando esse fator do final de contrato, não vale a pena manter um jogador que a gente vai perder daqui a 6 meses de graça. Com relação a Sassá, penso mesmo, não acho que ele tenha qualidade para continuar no Cruzeiro. O Sassá está aqui há 2 anos e meio e não tem nem 20 gols com a camisa do Cruzeiro até hoje. Para vocês terem uma ideia como esse número é baixo, o Fred nessa temporada ridícula que fez marcou 21 vezes. Não dá para se queixar que o Sassá não recebeu oportunidade, ele teve todas as chances do mundo e simplesmente não é um jogador confiável, é um cara que arruma muito mais problema extra-campo do que resolve dentro, e como não é alguém de salário barato, nada uns 300, 400 mil o Sassá ganha, não é alguém que vale a pena manter para a Série B. E com relação ao Fred, eu acho que não precisa discutir, é um jogador caríssimo, o pior custo-benefício da história do Cruzeiro, destruiu completamente aquela boa primeira passagem com uma segunda passagem patética, é alguém que já falou em outro momento que gostaria de voltar ao Fluminense, né? E eu espero que esse seja o movimento. Fazer uma rescisão de contrato com o Fred, que ele abra mão desse último ano de contrato, assim como o Thiago Neves, porque sem dúvida nenhuma são os jogadores que têm maior responsabilidade nesse problema todo, porque o Fred, apesar de não se posicionar tanto, fazia parte do grupinho do Thiago Neves, dessa panelinha, faz parte também dos jogadores que foram consultados para trazer, por exemplo, o Abel Braga, e eu acho que não há mais clima para o Fred seguir em BH. E já que ele ama tanto o Fluminense, não vai ser problema nenhum ele jogar no Flu com um salário muito mais baixo, né? E para fechar os atacantes, então, o Wellington e Vinícius Popó, eu acredito que fiquem. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Essa seria, então, a minha lista de dispensas para o Cruzeiro em 2020. São 14 nomes e, obviamente, não é fácil conseguir negociar todos eles. Gostaria muito que Dodô e Orejuela ficassem para o ano que vem. E nos próximos dias eu vou continuar esse vídeo daqui, pegando jogadores que estão emprestados e alguns jogadores da base que eu acho que poderiam encorpar esse nosso elenco para 2020. Mas se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa você também aí os comentários para montar a sua lista de saídas para o ano que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!